E aí, meus queridos, tudo bom? Bora para mais um vídeo, bastante informação, conteúdo do dia a dia, do meu dia a dia na oficina. Galera, é o seguinte, a verdade por trás da vistoria cautelar. O tema é polêmico, mas já adianto. O que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo é baseado na experiência do dia a dia. Então não tem como você levar isso no pé da letra ou generalizar, achar que todo mundo é assim. Não, a gente não pode fazer isso. Todas as informações que eu passo para vocês aqui no canal são informações baseadas na vivência. Ou seja, não tem estudo científico que comprove, né? É simplesmente um compartilhamento de situações que eu tenho vivenciado e eu passo aqui para vocês com todo amor e carinho. Então bora lá. Vistoria cautelar. Para que serve? Hoje, em alguns estados, né, do Brasil, já é adotado o procedimento de vistoria cautelar na venda, né, na transferência de patrimônio de veículo automotor. Então você tem o carro, vou vender o carro. Para fazer a transferência, o domínio da propriedade para o novo cliente, para o novo proprietário, se faz necessário a inclusão de uma vistoria onde vai apontar se aquele veículo ele está apto a ser registrado em outro nome, ou seja, passando a propriedade. Então nessa vistoria eles vão analisar número de motor, número de chassis, se tem número de chassis em todos os vidros. Em algumas vistorias cautelares eles avaliam a questão de número de câmbio também, dependendo do carro. Mas o que mais pega é justamente a vistoria em face à estrutura do veículo. Então, num primeiro momento, você tem uma cautelar simples para poder aferir, dar anuência. Não, o documento DUT desse carro é pertencente a este veículo. Feito isso, você consegue passar o domínio do seu veículo para o próximo comprador, certo? Bom, algumas vistorias, elas conseguem avaliar se a pintura do veículo é original, se valendo do aparelho micrômetro, né? O aparelho que mede a espessura, a micragem de material que tem no veículo, depositado na peça do veículo. Jonathan, qual é o parâmetro que esse tipo de empresa costuma seguir? O parâmetro que nós, da reparação automotiva, também seguimos. O fabricante do veículo. Então o fabricante ele vai fornecer uma lista, isso você encontra aí na internet, com a espessura de material que é depositado em determinada peça e determinado veículo. É uma estimativa, não quer dizer que todos os carros vão estar iguais, mas as diferenças são pequenas. Então vamos lá, você vai pegar um veículo que ele vai ter, de um determinado fabricante, que ele vai ter 90 micras no teto, 120 na região da coluna e parte A da lateral, e depois já a parte B e C já vai baixando. Peguei casos aqui que estavam com 75 micras, né, em espessura de material. Jonathan, por que o teto tem menos? Boa pergunta, já questionei técnicos, não me foi passado algo plausível, algo que realmente me fez sentido. Mas segundo consta informações, é porque é uma peça lisa. E pela pintura ser eletrostática dentro da fábrica, então não requer tanto material, né? O veículo vai por imersão, né? Passa por um líquido que é o eletroforese, que vai trazer promoção anticorrosiva e promoção de aderência. Nesse líquido, nesse tanque que a carroceria é submersa, ele já entra com uma carga, que eu não me recordo se é negativa ou positiva. E a carga oposta na tinta. Então a tinta, ela gruda, ela sela na pintura do carro. Então você não se faz necessário tantas passadas de tinta, ok? Lembrando que na reparação automotiva existe um parâmetro também de quanto você deve pôr de tinta numa reparação. Né, quanto de massa é aceitável, né? Quando eu falo em massa poliéster,
quanto de primer, micragem de primer é aceita e assim por diante. Pegue bem esse detalhe de micragem, porque no final do vídeo eu vou contar um exemplo do que aconteceu em vistoria cautelar, e aí vocês vão lembrar desse momento que eu estou falando de micragem, espessura de matéria-prima na peça repintada. Então a gente tem esses parâmetros, e o responsável que faz uma vistoria cautelar, ele também tem acesso a esse tipo de documento. Bom, dito isso, aonde que peca? Onde está, às vezes, a gente encontra o problema? Nem sempre o profissional que se propõe a fazer uma vistoria cautelar, ele tem experiência de campo, ele tem experiência na área da funilaria e pintura. No passado, se usava, vou usar o ímã para poder avaliar se tem massa. Interessante. Mas dependendo da micragem do material que você utilizou, e se você utilizar o acabamento em poliéster, que eu sempre falo nos vídeos, esse acabamento poliéster ele já vem com uma carga de metais leves, que é justamente para promover a aderência na chapa do veículo, que é diferente de uma massa plástica, que é para colar pia. Lembra disso? Dito isso, nem sempre você vai conseguir aferir se um veículo tem massa ou não simplesmente com ímã. Tá certo que tem uns carros que chegam aqui pra gente e realmente não gruda ímã de jeito nenhum, tá com uma espessura, tá muita massa, Mas tome cuidado, o ímã por si só ele não determina se aquela peça tem massa ou não. Fique atento. Um outro ponto, medidor de micragem, o aparelhinho que você vai lá, coloca ele em cima da pintura e ele vai dar as micras. Eu vou contar para vocês já o que aconteceu, uma história engraçada, que esse aparelho conseguiu ser... Vocês vão ouvir daqui a pouco. E algumas outras empresas acabam se valendo da experiência de um profissional. Então, eu não estou querendo nesse vídeo ensinar, a cautelar tem que ser assim. Longe de mim fazer isso. Mas, para você evitar ser enganado, e não é enganado pela vistoria cautelar, e sim pela falta de experiência muitas vezes, eu indico para vocês, vai comprar um carro, leva para o seu funileiro de confiança, leva para o seu mecânico de confiança e faz a vistoria cautelar. Se possível, pede a vistoria aprofundada. Nós falamos da vistoria cautelar para transferência de domínio de documentação de veículo, automotor. Mas em algumas regiões você encontra já a vistoria mais aprofundada, que ela vai avaliar se esse carro teve algum tipo de batida, vai analisar, porque o que acontece? Se você pegar um carro que ele sofreu um acidente em rodovia, as fotos desse acidente, vamos lá, sofreu um acidente em rodovia, houve vítima, a polícia rodoviária, a autoridade policial rodoviária esteve no local, houve perícia no local, as fotos feitas nessa perícia, nesse momento, elas vão ficar disponíveis no site do Detran. Aí fica fácil, o cara vai fazer a vistoria, ele vai digitar o número lá do Renavan ou até mesmo do chassi e vai ter acesso, esse veículo sofreu um acidente em tal época e aconteceu isso aqui, morreu gente aqui dentro. Mas muitos dos acidentes não geram esse tipo de situação, o acidente urbano, o acidente doméstico, tô saindo com o carro, dá uma enroscada na coluna do prédio, não vai gerar nada. Então são esses detalhes, sem falar, obviamente, naqueles casos de colisões fortes, cuja qual você consegue retirar o carro muitas vezes não, na maioria das vezes não tem seguro. Infelizmente o carro acaba indo para uma oficina que não tem essa visão, esse compromisso a longo prazo, e o serviço é feito de uma forma aí arcaica, volta mais ou menos, esquenta aqui, esquenta lá, recupera aqui, peça paralelo, faz o carro. Eu tô com um caso aqui na oficina que acabou de dar perca, inclusive. Vou ver se eu consigo colocar algumas imagens aqui, vou cortar o áudio que eu estava mostrando para o cliente. Um cliente, ele não vem até a oficina, lembra da história? Que a maioria dos meus clientes, eles não vêm até a oficina, eles mandam um carro e a gente faz tudo via WhatsApp, tudo por vídeo, tudo por mensagem, por áudio, fica tudo documentado, é melhor. E eu fiz alguns vídeos, vou ver se eu consigo editar e colocar para vocês. Essa aqui é a parte do paralama. Então ele tem aqui
tá bem deformado, né? Tem algumas massas aqui. Aqui ainda tá tranquilo. Aí tem essa parte aqui também, ó. Tem uns pontos de ferrugem, né? Coisa que já tá antiga, tá bem mole. Aí vem pra parte que é o problema. Tá vendo aqui, ó? Tudo enferrujado, tudo torto, amassado, contorcido. Aqui, ó, pontos de solda onde não é pra ter e tudo contorcido. Ó, não sei se tá pegando a câmera aí, tá vendo os pontos de ferrugem? Aqui em cima, ó, parte de torção, tá vendo? A viga aqui é troca, a viga já era pago para troca já, condensador, radiador. A gente vem pro outro lado, ó, mesma situação, ó, massa quebrando, tá vendo? E tudo enferrujando. Parte de estrutura aqui, ó, da caixa de roda frontal, tá vendo? Ó, a caixa de roda vem lá de cima, fecha aqui e vem pra cá. Olha como que tá tudo com massa, estourando, ferrugem pra tudo quanto é lá. Ó, tá vendo, ó? Massa trincando. Ó, aqui não era pra ter massa, né? A pessoa colocou massa aqui, enfim. O paralama, como eu disse, ele até... Enfim, mas o que mais pega é a parte estrutural. Entendeu? Tá vendo, ó? Solda pra tudo quanto é lado. Não era pra estar desse jeito. Então é bem preocupante. Ó, tem um ponto ali, eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Aí onde tá meu dedo é a longarina. Ele tem uma torção que não é dessa batida. Então assim, já fizeram o serviço mal feito, entregaram e vida que segue. Olha a torção que tá lá embaixo. Vou ligar o flash aqui pra ver se consegue. Ó, agora com o advento da luz aqui, ó, tá vendo lá, ó? Onde eu tô com o dedo é a ponta de ferrugem, mas ele desce contorcido lá pro fundo. Consigo dar um zoom aqui, ó, tá vendo? Isso aqui já é uma coisa que era antes dessa batida. Então esse é o problema que a gente... Mais um detalhe que eu esqueci de falar, isso aqui, ó. A massa que foi colocada aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver no detalhe. Isso aqui é massa e depois vem primer tinta. Isso daqui é aquele adesivo plástico que eu falo pra vocês, que dá pra ver melhor, tá vendo? Não é uma massa poliéster, um acabamento. Isso aqui é massa plástica, tá vendo? De colar pia. Então esse é um grande problema, né? Tô que tá tudo trincando, quebrando, uma desgraceira só. Então tá aí, cuidado. E esse carro, ele foi feito numa oficina particular. Não tô falando mal de oficina particular, por favor. Mas foi um serviço de forma assim, que não trouxe um resultado positivo. E aí, respondendo a pergunta, e daí, o que aconteceu com esse carro que você está falando? Esse carro, depois de muita briga, de muita análise, de muito estudo, né? A companhia de seguros, aliás, a seguradora desse carro é uma excelente seguradora, optou por dar perca total nesse carro, né? Detalhe, quem fez a vistoria cautelar não apontou na cautelar que tinha os detalhes do carro. Eu perguntei pro dono do carro, mas comprou de loja ou particular? Falou, cara, comprei particular. Falei, caramba, e mesmo assim não pegou. Os caras viram só o número de chassis lá, motor e vida que segue. Paguei a vistoria e vim embora. Falei, viu, esse carro passou por vistoria prévia para montar para contratar o seguro? Passou, foi um perito lá em casa, tirou foto. Falei, cara, esse cara vai ser pontuado e talvez até perca o emprego. Ah, mas por quê? Falei, cara, ele tinha que avaliar que esse carro não era passível de ser segurado, uma vez que ele tinha longarina torta, massa para tudo quanto é lado. Então não foi legal essa situação, mas não cabe a gente julgar isso. O fato é que depois de muita negociação, oficina, corretor, seguradora, optou-se, né, em trazer um resultado positivo para o cliente. Então, a gente vai remover esse carro, né, a gente vai levar ele para perca total e a gente vai reciclar esse veículo para que ele não volte a dar trabalho aí dessa forma como aconteceu. É raro, mas acontece muito. A gente tem que ficar atento, tomem cuidado com vistoria cautelar. Bom, dito isso, vou contar para vocês o que aconteceu. Nós fizemos um carro aqui, o dono do carro, mais uma vez, um cliente que mandou o carro via guincho. Vou contar a história desde o começo. Aliás, pegar do meio, volto no começo e vou para o fim. Quando esse carro chegou aqui batido, o cliente me contatou e falou, ó, seguinte, Jonathan, esse carro, eu não quero ficar com ele, infelizmente, ele já está até anunciado, mas eu sofri esse acidente e preciso arrumar o carro. Porém, estou temeroso, estou preocupado. No quesito, vai ficar bom? Aí eu expliquei para ele, veja bem, quando o senhor
for levar esse carro para fazer a cautelar, ele vai apontar na cautelar que a frente desse veículo sofreu uma colisão. Vai apontar que foi trocado o capô, para-choque. Ele já, Jonathan, eu falei, calma, porém, tudo novo, original. Isso por si só não vai depreciar o veículo. O que deprecia um veículo, além da depreciação habitual, você pegou um carro zero, deu a volta no quarteirão, paguei 50, dei a volta no quarteirão, não quero mais, 40. Simples assim, não é um carro zero mais. Existe uma depreciação comercial. E aí a gente está falando da depreciação técnica, estrutural. Aí eu expliquei para ele, veja bem, o seu carro ele vai ser reparado dentro das normas vigentes no nosso território nacional, dentro das normas de segurança do fabricante do seu veículo e tudo novo, original. Aí ele já ficou um pouco mais calmo. Detalhe, depois que eu terminar o serviço, o senhor me lembre, eu vou fornecer todas as fotos das peças quando chegaram, instaladas no carro antes da pintura, cópia das notas fiscais das peças, o orçamento final, passo tudo para o senhor. Para quê? Quando o senhor for vender esse carro, o senhor vai usar de transparência. O senhor vai chegar para o cliente, para o consumidor que vai estar comprando seu carro, seja lojista ou particular, e vai falar real para ele, esse carro sofreu um acidente, as fotos do acidente estão aqui, as fotos do reparo, das etapas de reparo estão aqui também, e as notas fiscais. Bora fazer a cautelar para ver o que vai dar? Chegou na cautelar, apontou esses detalhes, espera lá, não tem por que depreciar. Hoje, vamos falar em dados atuais, um lojista vai pôr uma depreciação de 30% no valor do carro, porque ele tem custo de nota fiscal, querendo ou não ele vai ter que fazer uma revisão nesse carro para ele poder dar a devida garantia. Então é comum na nossa região 30% de depreciação do preço do veículo. Mas o que acontece? Muitas das vezes esse carro vai para uma vistoria cautelar, você cliente não tem essa experiência e o cara consegue tirar 2, 3, 4 mil reais a mais porque você bateu o carro. Cidadão, apontou aqui que o seu veículo foi reparado. Por esse motivo eu vou descontar mais 3. E você, realmente bateu o carro e pode descontar. Não pode descontar nada. Como assim? O carro está mal feito, está torto, tem algo estrutural, está diferente de cor, tem uma discrepância gritante, o carro está com perca de brilho onde foi feito o serviço, realmente traz dano à estrutura do veículo, reparo? Se não traz, não tem por que depreciar. Fique atento, fique em alerta, proteja o seu patrimônio. Quem está comprando vai fazer de tudo para depreciar. Quem nunca passou por uma experiência ruim como a que eu vou falar agora? Momento de necessidade, você sabe que você tem um carro no valor de 40, você vai na loja, o cara percebe que você está precisando, paga o 20. Não, beleza, você pega os 20 na necessidade. No outro dia você volta lá para assinar o recibo que o cara já vendeu o seu carro por 45. Aqui o carro, aí eu passei por isso uma vez, por isso que eu estou falando. Eu deixei um veículo, o cara até pagou, na época o veículo não depreciava tanto como deprecia hoje. Eu paguei 5,5 nesse veículo, uma moto, 0 km, vendi por 5, o cara vendeu por 6.200 na loja. Aí, quando eu voltei lá, ele estava fazendo a postura de entrega da moto. Não, porque essa moto isso, e só eu sabia que eu tinha passado com a moto. Realmente a moto era zero, era muito nova. Eu fiquei, acho que 1 ano e meio a 2 anos com a moto. Mas assim, não era tudo aquilo que ele estava falando. Era muito bem cuidado, mas era uma moto usada, não tinha porquê. Mas, pro azar de quem estava comprando, a moto zero, depois de 1 ano e meio, 2, já estava valendo mais. Então assim, o cara, jogo de número, ganhou dinheiro. Isso é uma época lá em 2000, tomou latinha, né? Mas acontece esse tipo de situação. Então proteja o seu patrimônio. Não deixe, foi realmente, seja transparente, houve uma colisão, o serviço está bem feito, né? Vamos analisar junto, que bacana. Vou contar a história engraçada para encerrar o vídeo. Fizemos o carro do cidadão lá, entregamos para ele, ele levou, ele falou, vou vender o carro. Passado uns 30 dias ele mandou um áudio para mim. Eu vou tentar colocar aqui no vídeo para vocês. E no áudio que vocês acabaram de ouvir, se assim eu conseguir colocar, ele deixa bem claro que o carro passou com louvor na vistoria cautelar. E a única forma que o vistoriador conseguiu visualizar que esse carro tinha sido batido foi pelas etiquetas do farol.
o carro era um ano, vamos lá, um exemplo, o carro era 2015 e as etiquetas do farol era 2016, 2017. Peraí, como é que esse farol é mais novo que o carro? E o cara ficou em volta do carro com um medidor de micragem, espessura de pintura, ímã. E aí o dono do carro, né, o ex-proprietário e o novo proprietário começou a dar risada. E daí o vistoriador falou, peraí, da cautelar, né, do órgão lá disciplinado para fazer a vistoria cautelar. O que vocês estão dando risada? Aí ele falou, não, o que está acontecendo que você não sai da frente do carro? Eu falei, vou falar, tem alguma coisa aqui? Eu falei, tem. Fala o que você achou. Até agora só as etiquetas do farol. Aí o nosso cliente mostrou a foto do carro batido e ele falou, cara, elogie seu funileiro, porque se não fosse a etiqueta eu não tinha achado. Eu olhei tudo, medi com o medidor de espessura de micragem, tá dentro do padrão do fabricante desse carro, excepcional. Então, galera, não é que a gente engana as pessoas, nós fazemos o nosso trabalho o mais próximo do original. Às vezes leva um pouquinho mais de tempo, mas faz o mais próximo do original. Para quê? Para que na hora de você vender esse carro, você não precise enganar ninguém. E você jogue limpo, na real. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno conteúdo, dessa história engraçada. E aguardo vocês até o próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal, deixa o like pra gente, para ajudar aí. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Às vezes, alguém da sua família, o vizinho, o amigo, está precisando ouvir esse vídeo e analisar situações aí que de repente ele está passando. Fica a dica, tem vários conteúdos aqui no canal. Bora pra cima. Espero vocês até o próximo. Valeu! Boa tarde, Júnior. Tudo bem? Eu vendi o carro ontem, rapaz. Passei pro rapaz lá de Sumaré. E daquele que tem aqui que faz aquele análise lá do carro para ver se foi batido, né? E foi fazer lá, o rapaz lá, que faz, elogiou o seu serviço e foi muito, hein? Mas rapaz, o cara que fez esse serviço aqui no carro dele aqui, foi um serviço de primeira, hein? O cara é um profissional e tanto, hein? Tá vendo? Por isso que é bom a gente trabalhar certo, né, meu?